Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 16 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Deixa eu afastar aqui com o zoom. Opa, só um minutinho. Agora sim, vamos lá. E aí pessoal, Ibov, ele chegou no alvo, né? Ele tinha um alvo aqui nestes topinhos, nessa região dos 111.500. Ele tocou naquela região e tomou um choque, né? Dessa puxada forte aí para cima. Mas ainda acho cedo para afirmar que o Ibovespa iniciou uma movimentação de alta e que agora nós teremos uma tendência ali de alta, onde o mais interessante é pensar somente em compra. Ainda acho cedo. E pelo contrário, tá? Eu vejo a região do Ibov como uma região mais de resistência, então uma região mais perigosa ali para as compras. E se você reparar, ele está caindo aqui no canalzinho de baixa, né? Apesar de ter chegado em um suporte importante, ele ainda mantém um padrão de topo e fundo descendente, tá? Então ele está chegando próximo das resistências. Vamos acompanhar qual vai ser o teste aqui nessa região de 117. Inclusive, eu entendo que se o Ibovespa ele começa a fechar abaixo da mínima de sexta-feira, né? Então, abaixo dessa mínima aqui do dia 13, eu começo a ver a possibilidade de Ibovespa voltar tudo de novo lá para a faixa dos 112, tá, pessoal? Então, toma muito cuidado aqui com compras nessa região. É claro que ele pode acabar rompendo a resistência, e se ele romper aí essa faixa de 117, romper a linha de tendência ali dos topos anteriores, ele pode sim retomar uma movimentação de alta mais consistente, buscando aqui os 120 mil, quem sabe até buscando ali a região de 123. Mas no momento não é o que eu estou apostando, tá? Eu vejo aqui uma região mais difícil e eu entendo que o mais provável por Ibov nessa região é ele começar a falhar por aqui e fazer algo parecido com isso. Pelo menos para testar o fundo ali na faixa de 113, 114 até essa região de 111.500, tá? Que é onde ele deixou o fundo ali quando ele fez esse candle aqui, né? Justamente na região de suporte que nós havíamos marcado ali no preço, tá? Então assim, entendo que o mais provável por Ibov ainda é para baixo, ainda é testar o último pivôzinho, o último fundo que ele deixou no gráfico diário. Caso eu esteja errado e o preço continue sua movimentação de alta, então caso o índice ele rompa essa região do 117, rompendo essa região de 117, ele abre um espaço para andar até a faixa dos 120 mil, que é uma região de resistência, tá? Eu vejo que ali ele vai dar uma travada no preço. Volta para testar de novo esse 117 que ele rompeu, que era uma resistência, né? E agora passa a ser um suportezinho ali para ser acompanhado. Deixa eu só desenhar direitinho aqui. Então passa a ser um suportezinho para ser acompanhado. E se ele formar um pivô aqui, aí eu vejo um excelente ponto para se pensar numa compra, acreditando aqui na quebra desse movimento de queda, e aí sim, volta para testar 120 mil e abre a possibilidade de voltar tudo de novo lá para o 123, tá? Então, por enquanto, ainda vejo que o Ibov é para baixo, entendo que está numa região de resistência. Se ele perder a mínima de sexta-feira, eu entendo que ele pode sim voltar para essa faixa de 113 mil, que é para testar novamente esse fundo. Se for perdido, aí continua a movimentação de queda e aí ele pode ir lá para testar o fundo do canal mais uma vez, tá? Mas de qualquer forma, região importante aí pro Ibov, né? E se ele perder por aqui, eu vejo algo parecido com isso, tá? Então vamos acompanhar para ver o que ele faz. Se romper 117, aí abre sim uma possibilidade de buscar lá o 120, e se por acaso ele segurar aqui nesta faixa desses topinhos aí que ele deixou por volta de sexta e quarta-feira, né? Quinta-feira foi feriado. Se ele permanecer abaixo dessa região, ainda vejo a possibilidade de voltar para 113. Se for rompido, aí 120 passa a ser o próximo alvo ali. E aí existe a possibilidade desse Ibov aí começar a ficar mais interessante para uma compra, para pensar em compras ali mais para frente, podendo retomar uma tendência de alta aí, quem sabe, para testar novamente aquela faixa de 123 mil no futuro, tá? Então, Ibov, região de resistência, vamos acompanhar a região aí, a reação, né, neste ponto, que é um ponto de decisão importante aí para o gráfico do Ibovespa. Gráfico do dólar, WDL Food. Bem, dólar andou bastante tempo aqui, né, abaixo dessa faixa dos 5.030 ali, né, na faixa ali dos R$ 5,05, mais ou menos, na faixa dos R$ 5, né?
Então ele tinha como suporte aquela região, ele deixou esses fundos aqui, perdeu, e toda vez que ele voltou para testar, acabou sentindo ali como uma resistência, tá? Só que no último movimento que ele fez aqui para cima, ele rompeu, né? Ele conseguiu romper, a gente chamou a atenção que quando ele estava por aqui, que se ele segurasse aqui e conseguisse ficar acima de 5,10, rompesse o topinho anterior, que ele abria alvo lá no 5,20, ele foi lá no 5,20, 5,25 e segurou por ali, tá? Bateu cabeça naquela região de topo anterior. Só que ele devolveu tudo e voltou exatamente para essa faixa aí dos 5 reais, tá? No ponto que o dólar tá, eu vejo mais como uma região de suporte, tá? Então eu tomaria cuidado, por exemplo, com vendas nessa região. Acredito que por aqui ele pode sim segurar, e se ele formar um pivôzinho de alta, ele pode retomar tudo ali novamente para a faixa dos 5,20, testar mais uma vez aquele topo, tá? Agora qual que é o detalhe? Se por um acaso o dólar não segurar aqui acima dessa faixa verde, vou até colocar aqui, ó, acima desse paviozinho aqui, tá? Ele tem um paviozinho aqui que ele deixou por volta do dia 29, dia 28. Se por um acaso ele perder essa linha que eu coloquei aqui no gráfico, aí ele abre um espaço de correção até a faixa de 4,90, tá? Porque o que acontece? Perdendo essa região de suporte, o próximo suporte que eu vejo aqui no dólar é somente lá na região de fundos anteriores, lá próximo de 4,90. Então, vejo como um ponto de suporte. Se você perguntar ali para mim o que eu acho mais provável no dólar, eu diria que é segurar nesta faixa e mandar para cima novamente, pelo menos para testar aí a faixa dos 5,20, que é o teste ali dos topinhos anteriores que ele fez lá por volta do dia 5 de outubro, mais ou menos, tá? Então, vamos acompanhar o dólar em região de suporte, índice em região de resistência, né? Vamos ver como que os dois aí vão se comportar aí nos próximos dias. Bem, separei dois candidatos para hoje, né, pessoal? Da mesma forma, tá? Eu separei um candidato de compra e um candidato de venda, né? O que eu acho interessante, ele está num ponto que vale a pena ser acompanhado, pensando mais numa movimentação ali de alta, né? E também outro candidato ali pensando mais na venda, quem sabe aí uma continuação de uma tendência de queda, tá? O primeiro candidato que eu trago hoje para a gente analisar é o gráfico de Hidrovias do Brasil, HBSA3. É um gráfico que eu vejo mais no sentido da compra, tá? Então a ideia aqui é pensar numa compra na região que ele já está, tá ok? Pode até ser que ele volte um pouquinho mais, mas no ponto atual eu já considero um belo ponto para se pensar na compra. Vamos lá, começar pelo gráfico semanal, tá? Hidrovias do Brasil, ele vinha na movimentação de topo e fundo descendente no semanal, de repente dessa bela puxada para cima, rompeu ali topos anteriores, rompeu uma linha de tendência, se você pegar topos anteriores também, né? E agora está numa movimentação de topo e fundo ascendente, né? Ele deixou esse topinho ali por volta do dia 18 de setembro, e aí desde então iniciou uma correção até o teste aqui desses 3,80, que é uma região de um topo rompido aqui, se você pegar a movimentação de alta, tá? Considera aqui já um ponto importante. Pode ser que ele ainda caia mais, pode ser que ele volte para testar os 3,14, inclusive se ele voltar para os 3,14, ainda vejo um ponto para compra, mas já começa a ficar um pouco mais esquisita a movimentação de compra, tá? Porque aí já começa a ver a possibilidade dele, ao chegar aos 3,14, fazer um repique, bater a cabeça aí por volta dos R$ 3,84 reais e depois mandar tudo de novo para baixo, tá? Então assim, acreditando numa continuação de topo e fundo ascendente do gráfico de Hidrovias do Brasil, a ideia é que ele segure por aqui e já faça algo parecido com isso, tá? Pode ser que ele segure na região que ele está, por ser uma região de suporte, e caso, né, ele segurando por aqui, volte para testar esse topo, não consiga fazer um novo topo e vire para baixo, aí para quem está comprado vai ter que acender ali um sinal de alerta, porque aí se ele fizer algo parecido com isso que eu desenhei, existe a possibilidade dele montar aqui, né, formar 3 movimentos para baixo, e aí testar mais uma vez aqui a faixa dos 3,14 novamente, tá? De qualquer forma, a região atual eu vejo mais como uma região de suporte. E se fosse para tentar alguma coisa aqui, certamente eu tentaria do lado da compra. O único ponto que eu esperaria no momento seria a formação de um pivôzinho de alta, tá? Quando eu digo um pivôzinho de alta, seria algo parecido com isso. Eu vou lá no tempo gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, né? O gráfico de 2 horas. Repare que no gráfico de 2 horas, ele ainda tem uma pernada de correção numa movimentação de topo, fundo, descendente, né? Ainda uma movimentação de queda, tá? O que eu gostaria de esperar aqui seria algo parecido com isso. Ele volta para testar essa linha vermelha, vai deixar um topinho por aqui, volta para testar o fundo, não faz novo fundo e vem rompendo esse topo anterior. Se ele fizer algo parecido com isso, eu vejo que é um candidato sim, que vale uma tentativa de compra, né?
Colocaria stop abaixo dos fundos que ele vai deixar, quem sabe aí abaixo de 3,80 mais ou menos. E aí o primeiro alvo seria o teste de 4,15 e aí quem sabe aí voltando para 4,40 e aí ele precisa romper, tá? Ele precisa romper os pontos de resistência para continuar bonito na compra. Se por um acaso ele chegar lá nos 4,40, bate cabeça e vira para baixo, aí para quem está comprado vale a pena talvez colocar no 0 a 0, tentar fazer uma proteção da operação, porque se ele fizer algo parecido com isso, eu começo a ver ali uma possibilidade de uma correção em 3 movimentos, né? Então aqui seria uma primeira pernada de correção do diário, aqui seria um repique dessa correção, e aí o terceiro movimento para baixo, abrindo a possibilidade de buscar a faixa de 3,10, 3,15, que é aquele alvo que eu comentei pelo gráfico semanal, tá? Então, vamos ficar de olho aí em Hidrovias do Brasil. A região atual eu considero como uma região bem interessante. O único detalhe é que precisa formar um pivôzinho aí de alta neste ponto, escapar essa linha vermelha, aí eu acho que vale sim uma tentativa, e aí vamos acompanhar quando ele chega próximo ali de 4,40, 4,45, né, 4,50, se ele conseguir romper, continua sua movimentação de alta pelo diário, né? Então vamos lá. Se ele conseguir romper aqueles 4,50 lá que eu comentei, vem para testar essa região de resistência. Se ele conseguir romper, vai lá para testar o topo nos 4,80 mais ou menos, e aí tem alvo até a região dos 5, 5,10, que é justamente essa mínima 1,292, tá? Então, belo ponto aí para Hidrovias do Brasil, vamos acompanhar para ver se ele vai segurar por aí. Outro candidato que eu trouxe foi o gráfico de Cielo. Cielo eu vejo mais um gráfico para venda, tá, pessoal? Repara que ele veio na movimentação de topo e fundo descendente, fez um fundo mais baixo que o anterior, né? Aqui ele deixou aqui um pivôzinho, ele perdeu e agora está voltando para testar mais ou menos essa região como uma resistência, tá? Então, ele tem 3 linhas vermelhas, inclusive para baixo, tá? 3 linhas vermelhas alinhadas para baixo. Então, no ponto que Cielo tá, eu já começo a ver uma possibilidade de falhar por aqui e voltar tudo de novo para testar esse fundo na casa dos 3,25, tá? Então, Cielo eu vejo mais um candidato para se pensar na venda e já entendo que esteja assim num ponto onde ele tende a ter um pouco mais de dificuldade em passar, tá ok? Vamos acompanhar região de bastante resistência, na minha opinião, para Cielo, beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500 também, pegar aqui o gráfico do TradingView e vamos lá, pessoal. S&P 500, pessoal, S&P 500, bem, ele vem num canalzinho de baixa, né? Desde que ele tocou aqui a casa dos 4.200, ele fez também um movimento de repique forte, tá? Inclusive ele rompeu aqui uma resistência de curto prazo, né? Se eu pego um gráfico de 2 horas, eu tinha aqui essa região de 4.330 como um ponto ali onde a ideia era bater cabeça, voltar para testar fundo, mas ele rompeu, tá? E olha o que ele fez, né? Ele rompeu aquela região dos 4.330, então deixa eu pegar aqui minha ferramenta, rompeu aquela região, voltou para testar a mesma região como suporte, está tentando ali formar um pivôzinho de alta, onde eu começo a ver a possibilidade do S&P 500 voltar para casa aí dos 4.450, que é justamente o topo do canal que ele tem de baixo aqui no gráfico diário, tá? Então, possibilidade de a gente ver o S&P 500 puxando aí até a casa de 4.450, que é o próxima resistência ali do gráfico diário, tá? Então, S&P 500 canal de baixa, mas podendo aí buscar a região de 4.450. 4.450 eu vejo ali como um ponto de resistência importante, caso o S&P 500 chegue por lá, tá? Se por um acaso o S&P 500 já falhar aqui nessa faixa dos 4.400, não conseguir romper aqui esses topinhos anteriores e vem perdendo novamente os 4.300, aí volta para testar fundo, tá? No momento eu tenho uma expectativa de que ele vai sim para cima, de que o alvo é os 4.450, mas sempre tem a possibilidade de falhar, né? O mercado ele faz o que ele bem entender, e se ele não romper ali os 4.400, perder 4.300, aí volta tudo de novo para testar 4.200, 4.190, volta para testar os fundos anteriores mais uma vez, beleza? E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, que hoje também teve bastante ruído aí no gráfico do Bitcoin, tá? Bem, vamos lá, pessoal, Bitcoin. Eu tenho chamado a atenção aí no Bitcoin que esta faixa aí dos 28 mil tem trabalhado como bastante resistência, tá? Enfim, semana passada ele tinha batido cabeça nessa região e estava ameaçando ali, né? Perdeu os 27 mil. Eu via como mais provável o Bitcoin voltar para essa faixa dos 25, tá? Pelo menos minha expectativa para o Bitcoin
era algo parecido com isso. E se o Bitcoin perder essa região de 25 mil, começo até a ver uma possibilidade de um ombro, cabeça ombro aqui, né? Meio tortinho, mas já começo a ver essa possibilidade. E quem sabe ele voltando para a faixa dos 20 mil, né? Voltando para testar essa faixa dos 20 mil novamente. Bem, hoje, né, Bitcoin deu uma bela puxada para cima, tá? Ele chegou ali na casa dos 30 mil, tá? Ele chegou a tocar os 30 mil. Tá deixando um baita paviozão agora no gráfico diário, tá? Isso aqui foi por conta de uma notícia aí que saiu. Na verdade não foi uma notícia, né? Foi mais uma especulação, um boato ali de que a SEC teria aprovado ali o ETF de Bitcoin Spot, né, da BlackRock. Só que isso foi desmentido, tá? E aí quando foi desmentido, o mercado devolveu praticamente todo o movimento ali que ele tinha feito, né? Se eu pegar um tempo gráfico menor, por exemplo, aqui um gráfico de 15 minutos, dá para perceber como ele puxou forte na hora da notícia e como ele devolveu tudo de novo depois que acabou sendo desmentida ali a notícia, tá? Então assim, olhando o gráfico diário do Bitcoin, eu ainda vejo os 28 mil como uma região de resistência, tá? Bem, ele tem tido bastante dificuldade, né, em ficar acima daquela região. Dá para perceber que ele veio aqui e não conseguiu, aqui ele tentou não conseguiu, aqui, né, hoje ele tentou também. Por enquanto não está acima, vamos acompanhar aí pro resto do dia, porque pode ser que ele no final do dia feche acima dessa região, né? Aí eu vou ter que reavaliar, porque assim, ó, acima de 28.500, acima desse pavio, fechando acima dessa região, eu começo a ver a possibilidade do Bitcoin voltar tudo de novo para testar os 31 mil mais uma vez, tá? Não é o que eu vejo no momento. No momento ainda sigo acreditando que os 28 mil, 28.500 é um ponto de resistência forte, e que se ele falhar por aqui, perder, por exemplo, eu tinha marcado os 27, né? Agora eu começo a ver aqui um ponto de suporte nos 26.500. Perder os 26.500, o alvo é os 25 mil, tá? Minha expectativa ainda segue sendo um teste lá dos 25 mil, tá? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Então assim, Bitcoin, não gosto da compra ainda, tá? Eu acho que a melhor compra vai acontecer quando ele rompe em definitivo os 28.500 e volta para testar como suporte. Aí sim eu pensaria numa compra aqui, tentando pegar algo parecido com isso, tá? Teria cuidado com compras aqui, porque existe a possibilidade dele falhar nesta faixa vermelha e voltar tudo de novo para testar os 26.500, e se for perdido vai lá nos 25 mil mais uma vez. E se for perdido os 25 mil, vai para os 20 mil, tá? Também tem a possibilidade de teste lá dos 20 mil, conforme a gente já comentou em outras transmissões, tá? Então, Bitcoin segue na mesma, é um gráfico lateral, tá testando uma resistência nos 28.500, tá tendo bastante dificuldade, hoje ameaçou romper, mas não conseguiu, por enquanto, permanecer acima. Vamos ver como que ele vai dar continuidade aí pro resto do dia, pro resto da semana, mas ainda vejo uma região bem brigada nesses 28.500, aí eu tomaria um pouco mais de cuidado com compras, porque realmente é um ponto onde o preço tem travado bastante aí, tá? Então, vamos acompanhar. Acho que no momento não tem nada muito claro aí para o Bitcoin, principalmente. E se ele não romper os 28.500, permanecer abaixo, voltar para testar esses 26.500 e perder, tome cuidado, porque aí é 25 mil. E se for perdido, 20 mil seria o próximo alvo que eu tenho ali pelo gráfico do Bitcoin. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo um excelente dia, uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.